pessoa, muitas vezes, quando ouve esse termo barato, caro, logo vem um conceito subjetivo que certamente foi criado dentro de você, foi ensinado para você por alguém na sua infância que te disse o que é caro, o que é barato, o que é grande, o que é pequeno. Boa noite, bem-vindos ao Saúde e Finanças. Nós vamos falar aqui hoje sobre mais um tema para auxiliar o profissional de saúde a superar os problemas financeiros da sua carreira. E o tema de hoje é preço contra valor na área de saúde. Preço e valor. Muita gente confunde um pouco esses conceitos e nós fizemos uma publicação essa semana que foi um tanto provocativa, falando que a sua consulta precisa ser barata e a pessoa muitas vezes quando ouve esse termo barato, caro, logo vem um conceito subjetivo que certamente foi criado dentro de você, foi ensinado para você por alguém na sua infância que te disse o que é caro, o que é barato, o que é grande, o que é pequeno. Esses conceitos subjetivos são assim. Se, por exemplo, entra uma mãe com uma criança aqui dentro desse quarto e vira para a criança e fala: "Nossa, filho, que quarto grande!" Essa criança vai começar a entender que aquelas dimensões que ela está vendo é grande. Se entra uma outra mãe com outra criança e fala: "Puxa, filho, mas que quarto pequeno!" Essa outra criança vai guardar aquilo na cabeça dela como pequeno. Você vê que é o mesmo quarto, mas são conceitos que foram ensinados de forma diferente para uma criança ou para outra. E a mesma coisa acontece com dinheiro. É muito difícil a gente ver educação financeira nas escolas. Mais recentemente isso tem acontecido com mais frequência. Mas o conceito de caro e barato também foi ensinado para a gente, né? Então, o que é caro para você? Normalmente a pessoa pensa em caro como algo que envolve uma grande quantia de dinheiro, né? Então, o que é muito? O que é muito dinheiro? O que é caro? 10 mil reais. 10 mil é caro. Ok. Então, quer dizer que se eu te vendo uma casa com 4 suítes por 10 mil, ela é cara? Não, não é cara. Ela está barata, porque uma suíte dessa vale muito mais que isso. E o que seria barato? 5 reais é pouco dinheiro, então algo que custe 5 reais é algo barato. Tá bom, então eu vou te vender um clipe de papel por 5 reais. Duvido que alguém aí vai querer comprar um clipe de papel por 5 reais. Então, 5 reais para um clipe de papel é muito, tá caro. Ou seja, caro ou barato não é a quantidade de dinheiro, não é volume de dinheiro. Isso nós estamos falando de preço. E preço não é caro nem é barato. Preço é alto ou é baixo. E na sua área, na sua atuação como profissional de saúde, isso é a mesma coisa. Então, se você cobra uma consulta por 100 reais, coloca lá o preço de 100 reais. 100 reais é o preço. E esse preço, ele é inerente à consulta. O preço é algo que está naquele serviço que você está prestando. Você resolveu que vai ser 100 reais, você colocou lá na tabela. Quem ligar para o seu consultório e perguntar quanto é a sua consulta, você ou sua secretária, alguém que atendeu o telefone, vai falar: o preço são 100 reais. Agora, se aquilo é caro ou barato, depende de quem está falando. Então, se você entrega um valor que a pessoa está esperando que
que ela está esperando receber por aquela quantidade de dinheiro, por aqueles R$ 100, então é um valor justo. Se você, o que ela espera, você entrega mais, significa que ela pagaria mais por aquele serviço. Se ela pagaria mais, a sua consulta para ela está barata. Então, barato ou caro é uma associação de preço com expectativa de valor que vai ser entregue. Então, quando eu te falo que eu vou te vender uma casa com 4 suítes, você já espera um valor agregado bastante alto desse imóvel. E a expectativa que foi criada só para eu te falar que a casa tem 4 suítes, ela já te dá uma ideia de valoração, que é uma ideia comparativa. Dependendo do local onde essa casa se encontra, você já tem uma noção, uma ideia de qual preço deve estar associado com essa casa. Então, da mesma forma, quando alguém liga para o seu consultório e pergunta o preço da sua consulta, essa pessoa, normalmente, ela baseia a sua expectativa dentro de um histórico que ela já tem. Ou seja, ela certamente já ligou para outros profissionais como você e tem uma noção do preço que é cobrado por essas pessoas e ela, então, cria uma expectativa de valor. E quando você fala o preço para ela, ela vai ajustar a expectativa de valor dela em função do preço que você deu. Então, vamos supor que eu te fale, olha, eu vou te vender um carro. Vou te vender um carro e ele custa R$ 4.000. Quando eu falo esse preço, você já tem uma expectativa da qualidade desse carro. Não deve ser um carro muito bom, ele não deve entregar muito valor. E quando você dá o preço para o seu cliente, ele também faz essa análise. Por que você pensou que um carro de R$ 4.000 não vai entregar muito valor? Porque você conhece preço de vários carros. E você tem uma ideia de que carros com um preço próximo de R$ 80.000, R$ 90.000 entregam muito valor. Então, quando o seu cliente liga para você e ele recebe o preço do valor da sua consulta, o preço da sua consulta, ele já traz aquele valor para ajustar a expectativa dele do que ele vai receber. Então, se ele já foi em algum outro profissional de saúde, da sua mesma área de atuação, e se consultou por R$ 70, se você está cobrando 100, provavelmente você deve entregar um valor maior que esse primeiro que custou 70. E isso faz com que você se posicione no seu mercado de concorrente em função desse valor que você, em função desse preço que você estipulou para a sua consulta. Então, quando você abre um consultório, quando você começa a fazer uma prestação de serviço numa região diferente, vamos supor que apareceu uma oportunidade de você abrir um novo serviço num outro bairro, bem longe do anterior, e você vai chegar lá, a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar como é que estão os preços na região, porque você precisa se posicionar perante aqueles outros profissionais que estão ali. Então, se as consultas lá em média custam R$ 70 e você estabelece que o seu preço será R$ 100, você já está informando para o consumidor que você está se posicionando acima da média da região. Você está dizendo para o consumidor que você vai entregar um valor superior àquilo. O contrário também
É verdade. Então, se a média são R$ 70 e você estabelece que o preço da sua consulta vai ser 50, é um posicionamento que você está fazendo. Olha, eu vou atender uma fatia de mercado que pode pagar 50, porque nem todo mundo pode pagar todo o preço. Nós temos na sociedade uma pirâmide que todo mundo conhece. Temos poucas pessoas que podem pagar valores muito altos, preços muito altos, e muitas pessoas que podem pagar preços muito baixos. Se você, na hora que você estabelece o seu preço, você está escolhendo qual é a fatia dos consumidores que você quer atender. Se você vende carros de R$ 200.000, são poucas pessoas que podem comprar esse carro. Tem gente que até gostaria de comprar, mas não tem condições de comprar. Então, é um posicionamento de mercado. Eu vou vender para essa fatia aqui. Na hora que você estabelece o preço da sua consulta, é a mesma coisa que você está fazendo. Então, você está se posicionando. E uma vez que você se posicionou, você tem que saber que aquele cliente, aquele paciente que vai chegar para você, que vai estar disposto a pagar aquele preço que você está cobrando, ele tem uma certa expectativa. Ele vai exigir determinado nível de valor daquele serviço. Imagina alguém que compra um carro de 200 mil, se não tiver ar-condicionado e vários airbags e banco de couro, ele vai ficar muito frustrado, ele vai querer devolver o carro. Então, se você cobra um valor acima da média ali da região, você precisa oferecer valor condizente com aquela expectativa que você gerou no seu público consumidor, no seu cliente, no seu paciente. E expectativa é uma coisa muito perigosa, é algo assim que pode fazer o seu paciente se tornar seu cliente para o resto da vida ou pode destruir a sua atuação. Porque normalmente o paciente, o cliente do profissional de saúde é leigo naquilo naquele serviço que ele foi procurar suporte, procurar atuação. Então, muitas vezes a pessoa tem uma dor crônica, algo que foi construído ao longo de dezenas de anos, por hábitos, por desgaste articular, dores que ele tem já há muito tempo e ele tem a expectativa de resolver aquilo em uma semana. É uma expectativa irreal, completamente irreal. E cabe a você, profissional de saúde, conduzir a expectativa do seu paciente. Porque se você começa um trabalho e deixando a expectativa do seu paciente solta, você corre um risco muito grande. Vamos supor que na avaliação inicial, lá na primeira consulta, você detectou que é possível diminuir 50% dessa dor em um mês. Essa é a sua percepção. Se você fala para o seu paciente que você acha que vai diminuir pela metade a dor dele em um mês, é isso que ele está esperando. Então, se daqui a um mês você reduziu 30%, ele vai ficar muito frustrado. Agora, se lá na primeira consulta, mesmo você percebendo que dava para reduzir pela metade, mas você fala com ele, olha, eu acho que dá para reduzir aí uns 25% em um mês, 50% daqui a 2 meses. Essa é a expectativa que você deixou para ele, você disse para ele que ele pode esperar isso de você. E aí você alcança os mesmos 40% em um mês, ele estava esperando 25%. Então, ele está satisfeito. Porque, veja só, a satisfação é a expectativa
menos a realidade. Então, se eu espero 25% de melhora e você me entrega 40%, você me entregou mais e eu tenho aí 15% de saldo positivo, eu estou satisfeito. Mas se eu estivesse esperando 60% e você me entregasse 40%, eu estaria insatisfeito. Então, expectativa pode atrapalhar toda a interpretação da qualidade do serviço que você presta. E veja só, o preço ele é inerente do seu serviço. Você colocou lá, consulta custa R$100. Agora, valor não é. O valor não está no seu serviço, o valor está no seu paciente. É ele que vai perceber que valor que aquele serviço gerou para ele, trouxe para ele. E nem todo mundo vai avaliar da mesma forma. Tem gente que vai dizer que foi muito valor, tem gente que vai dizer que foi pouco, tem gente que vai dizer, ok, era realmente o que eu esperava. Isso vai depender do quê? Da expectativa que ele tinha. E essa expectativa começa a ser gerada a partir do preço que você estabelece, mas depois quando você tem contato com ele, quando você faz a avaliação e você já tem uma perspectiva, um prognóstico na sua cabeça, você precisa conduzir e limitar essa expectativa do seu paciente. Normalmente eu costumo jogar para baixo. Geralmente eu falo para ele menos do que eu estou esperando, justamente porque podem acontecer várias mudanças no meio do caminho, né? O paciente vem para tratamento com você, mas ele não fica com você o tempo inteiro, ele vai para casa, ele faz outras coisas, muitas vezes ele mistura 2 tratamentos. Então ele chega no seu consultório, você aplica a sua conduta e ele dá um passo à frente. Depois ele vai para casa, faz alguma coisa errada e dá 2 passos para trás. Quando ele chega na segunda sessão, ele está pior, apesar do que você fez, né? Então, prognóstico é algo que é subjetivo também, vem com a experiência, mas é muito importante nessa percepção de valor. Então veja só, nós temos 3 elementos muito importantes aí. Nós temos o preço, que estabelece expectativa, nós temos o valor entregue, que depende também da expectativa. Então, preço, valor e expectativa aqui no meio, fazendo um ajuste dessa percepção de valor. Moral da história, se você oferece, se você entrega, se o paciente percebe um alto valor por aquele preço que ele pagou, aquilo gera satisfação e ele vai entender que a sua consulta foi barata. Isso é muito poderoso, porque é assim que o cliente vai sair satisfeito, vai fazer a sua propaganda boca a boca, vai trazer outras pessoas para você e vai toda vez ligar para você para resolver os problemas dele. Então, você sempre tem que entregar mais do que o preço. Agora, como é que você faz isso? Bom, você pode abaixar o preço e aí você entregou mais valor, ou você pode aumentar o valor e aí da mesma forma você entregou mais valor. Essa segunda opção é sempre a melhor. Porque se você se posicionou no mercado, a partir daí você precisa cumprir aquilo ali que o seu preço está sinalizando para o seu cliente e que você certamente espera entregar para ele. Agora você tem que ter consciência que o valor está no paciente. A percepção de valor está lá, do outro lado da mesa, não é do seu serviço, não está em você. Bem, então, não abaixe o seu preço por conta disso. Você não tem que alterar para baixo o seu preço para entregar mais valor. Pelo contrário, você precisa sempre se preocupar em gerar mais valor para que crie
uma expectativa, para que atenda e muitas vezes, idealmente, você supere a expectativa do seu paciente. Bom, e alguns de vocês podem estar pensando, poxa, será que é possível entregar mais valor? E veja só, se você tem alguma experiência, se você não começou hoje a sua atuação na área de saúde, você certamente já teve algum caso que você lembra que o seu paciente saiu extremamente satisfeito. Então, esse foi um exemplo, é uma prova, isso é uma prova cabal de que é possível você entregar muito valor e superar a expectativa do paciente. Ao mesmo tempo, isso acontece com todo mundo. Muitas vezes a gente não está num bom dia, né? E você pode ter feito um atendimento que não foi o ideal, você percebeu que não foi da maneira como você esperava, como você gostaria de fazer, e aquele outro paciente saiu insatisfeito. Então, isso acontece muito por aí, e você pode lembrar das vezes que você foi consumidor. Vamos lembrar de qualquer serviço que você contratou alguma vez. Estragou alguma tubulação na sua casa e você precisou de um serviço de bombeiro. A pessoa foi lá, fez o serviço, consertou, você ficou com o telefone dele, com o contato dele, e passa um tempo você precisa novamente de serviço de bombeiro. Você só vai ligar de novo para aquele primeiro que te prestou o serviço se você ficou satisfeito. Porque se não ficou, você vai procurar outro. É assim mesmo. E isso acontece sempre com todo mundo. Devem ter vários colegas de profissão seu que tem clientes que não voltam mais. A pessoa está com dificuldade de ter cliente agora porque ela está entregando pouco valor para essa pessoa. Então, exemplos de boas e más aplicações disso aí tem aos montes, é só você olhar para o lado e para a sua experiência que você vai lembrar, vai perceber bem. Então, uma coisa importante para você fazer e serve como dica para você sempre focar na melhora da qualidade do serviço que você vai entregar, é você lembrar daquele paciente que você fez aquele atendimento top, aquele atendimento que você se orgulhou de fazer. Lembra dos detalhes, procura anotar o que você fez, como você conduziu aquele atendimento e o que foi que fez a diferença ali. Anota isso. Tenta repetir esse padrão, esse processo. Tenta fazer de novo aquilo que você fez, porque certamente você vai estar com mais frequência alcançando essa excelência e gerando satisfação no seu cliente. Isso é muito importante e vai gerar excelentes resultados para você.